Olá, caro ouvinte, eu sou o Felipe Ciancafortes, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje aqui comigo está o meu amigo Bruno Montenegro Sacani. Tudo bem, Bruno? Bom, Felipe, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Tributário ao Pé do Ouvido. É isso aí. Para lembrar a todos, né, o podcast Tributário ao Pé do Ouvido está em todas as mídias sociais, a LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, assim como eu, Bruno, os demais membros do podcast. Então já convido a todos para curtirem as nossas mídias sociais, compartilharem nossos episódios, mandarem comentários, sugestões, críticas. Segundo o Elvio diz, a gente odeia crítica, mas ainda assim a gente responde uma a uma. O contato de vocês é sempre muito bem-vindo. E lembrando, né, o podcast Tributário ao Pé do Ouvido tem o apoio da Advise, que é uma empresa de software jurídico que há 17 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Bom, aqui no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o entendimento do STF firmado no recurso ordinário em habeas corpus número 163334. Ou para você que, como eu, é péssimo em guardar número de artigo ou número de recurso, é a decisão do STF que julgou como um crime a conduta do contribuinte de declarar o ICMS e não efetuar o pagamento devido. E para conversar sobre esse tema, a gente convida aqui de novo o professor Gabriel Bertin, que, caso você não se recorde, participou com a gente do episódio número 17, quando a gente conversou do direito penal tributário. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Queria saudar vocês dois de novo, Felipe e Bruno, e todos os ouvintes, né, desse podcast tão bacana que eu tenho ouvido sempre. Então é um grande prazer estar aqui de novo. O Gabriel é quase parte da equipe já, é o primeiro convidado que já estava fazendo um retorno aqui, fazendo um repeteco. Então estamos tornando aí uma série fixa, né, dessas repercussões penais dentro do direito tributário. Bom, Gabriel, acho que para a gente começar, você poderia falar um pouco, contextualizar um pouco essa discussão, como que ela surgiu, quais rumos que ela tomou e até chegar nessa decisão do STF que delimitou a questão do jeito que ela é hoje. Bom, dentro desse universo, né, das discussões do direito penal fiscal, que envolve historicamente a ideia de fraude, e isso é importante, e isso é o mais inusitado nesse caso, né? Por que eu digo isso? Porque nos crimes fiscais, você exclui sempre a ideia do mero inadimplemento, do simples não pagamento, já que a Constituição proíbe penalização, a criminalização em razão de dívida. E nesse caso, o que o tribunal acabou fazendo é justamente isso, pelo menos no meu modo de ver e de muitos outros advogados criminalistas. Porque no caso, o precedente, né, que gera esse julgamento pelo plenário, em dezembro do ano passado, ele levou em conta justamente uma situação do estado de Santa Catarina em que todas as operações estavam devidamente declaradas e considerou-se ali então, e aí a gente vai discutir os detalhes dessa situação, que o não pagamento do tributo configuraria apropriação, né? Então, a defesa, né, argumenta que o caso não se enquadra nesse espectro específico das apropriações em geral, tal como é muito comum acontecer nas apropriações de contribuição previdenciária, né? Então esse é o inusitado desse caso, digamos assim, somado ao fato de que o Supremo, embora ainda não tenha liberado o acórdão, né, o acórdão não está disponível, ele fixou a tese de julgamento, e eu acho que vale a pena ler, ela é bem curtinha, e a tese diz o seguinte, abro aspas, o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço, incide no tipo penal do artigo 2º, 2 da Lei 837 de 90. Ou seja, então ele também introduz aí um conceito que não existia, né, e que não existe nos crimes fiscais, não existe na lei, que é o conceito da contumácia. E o dolo é gratuito aqui porque o dolo é elemento do tipo, elemento necessário e exclusivo, já que não tem crime fiscal culposo. Então parece algo que aponta assim, para reconhecer a própria fragilidade da tese fixada. Essa decisão
anteriormente o STJ já tinha se manifestado no mesmo sentido, né? Exatamente. O STJ tinha também julgado no mesmo sentido, atendendo ali a recursos, né, que vinham de alguns estados em que isso era mais latente. Eu acho que o estado em que isso acontecia mais era o de Santa Catarina, em que a Receita autuava, as representações fiscais iam ao Ministério Público, o Ministério Público denunciava e as condenações existiam e o tribunal mantinha a condenação. Então, né, foi a partir desse estado que a discussão progrediu e chegou até o Supremo com esse resultado. A decisão do STJ, eles chegaram a firmar uma tese, eu não me recordo, e foi tão minuciosa, assim, trouxe tantos elementos igual a tese do STF ou não? O acórdão no STJ, na verdade, houve mais de uma decisão nesse sentido. Ele não fixava essa ideia da contumácia como algo... E repito aqui, a gente vai precisar esperar o acórdão para ver como a decisão vai tratar disso de maneira exata, mas a introdução da contumácia é uma novidade da decisão do Supremo que aparenta um certo ativismo judicial na medida em que ela cria um elemento normativo que a própria lei não prevê, o que é bastante inusitado. Gabriel, você colocou aí, né, que a questão que a tese foi firmada no sentido de que teria que ter o dolo da apropriação, e aqui na notícia que a gente lê do Supremo, o acordo não foi publicado, como você disse, então não dá pra gente saber exatamente como é que foi o voto, mas o ministro Roberto Barroso, ele frisou que para caracterizar o delito é preciso comprovar a existência de intenção de praticar o ilícito, dolo. E eu vi aqui também que o ministro Toffoli seguiu o relator, né, o ministro Barroso, e fez a mesma ressalva dele, no sentido de que, para a caracterização do delito, há que se demonstrar a consciência e a vontade explícita e contumaz do contribuinte de não cumprir suas obrigações com o fisco. Então, não sei se daria para o contribuinte, por exemplo, que está numa dificuldade financeira muito grande, ao não recolher o imposto ao Estado para quitar, por exemplo, obrigações trabalhistas com seus funcionários. A gente poderia fazer um raciocínio de que, neste caso, ele não teve a intenção de fraudar o fisco ou de não recolher o imposto, de se apropriar indevidamente, porque ele tinha obrigações que ele entendeu ali mais importantes ou, né, socialmente, que ele deveria quitar primeiro, por exemplo, as obrigações trabalhistas. Não sei se teria como fazer um raciocínio dessa forma, pelo que a gente viu aqui na notícia do STF. Eu vou precisar fazer uma explicação um pouquinho, mas vou ter que voltar um pouco. A criminalização da sonegação em geral, ela há muito tempo passou a ser bastante automatizada, eu diria. Por que automatizada? Porque se o sujeito está autuado, recorreu nas instâncias administrativas e houve a constituição do tributo, e a Receita e a Procuradoria informa, enfim, dá o start lá na execução fiscal e a representação fiscal para o órgão de persecução criminal, ou seja, dizendo a Receita que há tributo a pagar, praticamente automática a responsabilização criminal nos moldes em que os tribunais têm tratado do assunto. Depois da representação fiscal, o problema vai para a Delegacia de Polícia Federal ou para o Ministério Público, no caso das estaduais, sequer passando pela polícia, e não tem investigação nenhuma. Eu acho importante contextualizar isso para entender essa questão do dolo. Se for na federal, vai para a PF manda uma cartinha lá para o empresário, e o empresário vai lá e depõe, o cara relata o inquérito e sai a denúncia. Se houver alguma dúvida sobre a autoria, chama mais gente e tal. Entende o que eu quero dizer? Na cabeça do delegado, importa apenas saber quem é o administrador. O fato de ser administrador já vincula o sujeito automaticamente ao fato e já implica a ele responsabilidade penal. O Ministério Público denuncia. No caso estadual, eu vou citar os exemplos que eu conheço melhor, que são os de São Paulo e do Paraná, você tem promotorias especializadas em denúncias. Por exemplo, em Curitiba tem uma promotoria que faz as denúncias do estado todo, inclusive as de Londrina. Se você reparar, são raras as denúncias em que há assinatura de promotor de Londrina. Ela vem pronta de Curitiba. Então a própria Receita já informa aquela promotoria, e aquela promotoria, sem nenhum ato de investigação, absolutamente nenhum, apenas analisando o contrato social, ela inclui ali os sócios, às vezes todos os sócios, ou mais diligentemente só os sócios com poder de administração, e toca o barco para frente. Ou seja, então, durante a instrução, na ação penal, o juiz também só está preocupado em saber quem administra a empresa. Eles não estão interessados em saber detalhes
por que pagou, por que pagou menos, deixou de pagar, não pagou nada. Quer saber, simplesmente. Então, a apuração e a punição do crime fiscal, ela hoje está num nível de automatização assim incrível. Quero dizer com isso que a discussão em torno do dolo é vista de uma maneira totalmente irrelevante para os operadores ali, né? Para a acusação e também para o judiciário. E eu falo de primeira instância, de segunda instância, de qualquer instância, né? Ou seja, o dolo no crime fiscal decorre, em regra, da caracterização da fraude. Onde está o dolo? Onde você identifica o dolo com mais precisão? Na fraude. Ou seja, quando o cara omite a informação, não declara a operação, né? E na apropriação indébita clássica, o dolo é identificado no não pagamento. Então, só para daí terminar de responder a pergunta do Bruno, a hipótese do sujeito estar em dificuldade financeira e não efetuar o pagamento do tributo pode até levar à absolvição dele. Não por ausência de dolo, porque ele deixou de pagar dolosamente, mas por ausência de culpabilidade, ou seja, por não se exigir dele outra conduta, né? Entende? Então, né, isso é um assunto técnico penal, mas o crime é fato típico, antijurídico e culpável. O dolo está no tipo. Quando ele deixa de pagar, ele pratica o fato típico. E a absolvição aconteceria porque ele não é culpável. Porque aquele fato, embora doloso, não deve ser penalizado por conta da dificuldade financeira, se for grave, se ele conseguir demonstrar isso, né? Então, Gabriel, sempre ainda dentro dessa linha, até inclusive que a gente vinha conversando aqui antes de começar a gravar o episódio, eu sempre estudei, ouvi falar tal, que no direito penal a responsabilidade de provar o crime é de quem acusa, né? Que no caso estou falando do Estado. E como você disse agora, essa criminalização, né, buscar a responsabilização desses agentes acontece quase de forma automática. Isso tem criado em mim, né, uma certa inquietude no seguinte sentido: será que não está sendo transferida, né, tirando a responsabilidade do ente público de provar que houve o dolo, né, e trazendo então para o contribuinte devedor o ônus de provar que na verdade aquele dolo não aconteceu? Você disse uma coisa muito interessante antes da gente começar a gravar. Você não tem como entrar na cabeça do cara para saber o que efetivamente ele quer fazer ou não, né? E eu até complemento. Acho que são raros os crimes que a pessoa deixa uma carta revelando a intenção do que ela queria fazer. Mas será que mesmo essa forma automatizada, em que simplesmente não tem investigação nenhuma, não existe uma contextualização nenhuma, você não está excluindo por completo ou quase por completo essa necessidade de comprovar o dolo, ainda que minimamente, é porque a conduta de não pagar, ela vai ter tanto por parte daqueles que realmente não querem pagar, quanto por parte daqueles que não podem pagar. Essa automatização de buscar a criminalização, a responsabilização criminal do agente não está passando por cima desse elemento subjetivo do tipo? Olha, é bastante comum no crime fiscal haver inversão de ônus. Vou dar um exemplo bem rápido. Quando há quebra de sigilo bancário, a Receita faz a autuação com base naquela movimentação não explicada, depois de pedir a informação, então autua, né? Na esfera fiscal, essa presunção é usada. Na lógica do processo penal, ela não seria possível, porque seria uma inversão de ônus, né? Acho que a gente até falou disso no episódio passado. Tá. Mas, no caso do elemento subjetivo aqui, eu nem diria que tem uma inversão de ônus da prova. Eu acho que não é isso. Porque o ônus da prova, no caso da apropriação, decorre do não pagamento, puro e simples. Então não tem nem inversão a se falar. O que houve aqui de problemático é a penalização de uma situação de mera inadimplência, e a gente fala um pouco mais disso quando discutir o fato de ser ICMS próprio, com o intuito não declarado, mas inequívoco de arrecadação, né? De usar o direito penal, mais uma vez, como fonte arrecadatória. Então, eu acho que a inclusão na tese, né, da ideia do dolo, de que o dolo tem que ficar provado, é uma coisa assim que os psicólogos explicariam melhor, mas que mostra que a tese é ruim. Então ele precisa criar alguma coisa na tese para ela parecer menos bizarra. Mas ficou mais bizarro ainda, porque todo crime fiscal tem dolo necessariamente. Você não precisa dizer o que é óbvio, né?
Sem contar o fato da contumácia aqui também, que a gente vai discutir, né? Acho que a gente podia, então, ir para essa questão da contumácia. Que nem você disse, no Código Penal não tem esse elemento, né, esse complemento, quando você vai falar ali do crime de apropriação indébita. E ficou uma coisa aberta, então, né? Porque, primeiro, o que seria contumácia? Né? E segundo, quando caracterizada a contumácia? Nós não temos nem ideia, né? Tô curioso para ver o acórdão, para entender o que seria contumaz na visão do STF em relação ao crime fiscal. O fato é que o tipo penal não exige a contumácia, né? Então o Supremo vem, né, de maneira ativa e inova, como se o legislador fosse criando um elemento do tipo inexistente. Tudo bem, aqui até em benefício, entre aspas, dos acusados em geral. É como se ele fizesse isso no furto ou em qualquer outro crime, passasse a dizer, olha, então, né, só é possível a punição pelo crime X ou Y quando o sujeito é contumaz neste mesmo crime. Então vamos ver como é que eles vão decidir, né? Na esfera penal não existe nenhuma definição do que é ser contumaz. Existe, e eu já vi nessa discussão, foi muito frequente, no caso de descaminho. No descaminho, o nosso TRF4 aqui, ele entendeu que o sujeito pego na associação de descaminho com insignificância. Então, quando vem lá o sujeito do Paraguai ou no camelô de Londrina, ou seja onde for, e ele é pego, né, com mercadoria estrangeira, mas o tributo apurado entra naquele limite de insignificância dos 20 mil, da esfera fiscal e tal, o fato é atípico, ele se livra do crime. Mas o tribunal começou a barrar situações porque ele começou a identificar que existia o mesmo contribuinte com várias situações insignificantes que somadas deixavam de ser. Ou seja, ele usou a contumácia como um mecanismo de definição da existência ou não do crime, o que é igualmente equivocado. E parece que o Supremo entrou nessa mesma linha argumentativa para dizer assim, olha, então o cara que deixa de pagar o ICMS, nesse caso, uma vez ou duas ou poucas vezes, não praticou o crime. Simplesmente não praticou o crime, o fato é atípico. E o contumaz pratica o crime, então, mas a lei não diz nada disso. Então é uma loucura. Enfim, mas com relação à contumácia, o que eu identifiquei é que alguns estados definem, né, quem seria o contumaz para outras finalidades não criminais, obviamente, né? Então, por exemplo, tem notícia de que no Rio Grande do Norte é contumaz o sujeito que deve 3 meses consecutivos ou 6 alternados. Enquanto que em São Paulo é contumaz o sujeito que está em uma de duas hipóteses. Ou ele, na verdade, nas duas ele precisa ter 6 competências em aberto, sejam consecutivas, sejam aleatórias, né? Sem sequência temporal. Ou seja, os estados têm, quando tem definição diversa do que é ser contumaz, né? O que significa, na visão do Supremo, a não ser que ele próprio defina, legisle com ainda mais força, né? E defina o que é a contumácia, né? Emitindo normas gerais de direito tributário, e se não for assim, cada estado vai ter o seu critério, ou seja, pode ser crime aqui e não ser crime no estado vizinho, né? O que também é um problema no Brasil, já que a nossa federação não tem tratamento diferenciado na esfera penal, né, diferente do que acontece em outros países. Mas aí, né, Gabriel, fica uma situação meio complicada, né? Cada estado definindo o que seria devedor contumaz. E os estados não têm competência para legislar sobre direito penal. Como que isso poderia ser aplicado daí no direito penal? Em cada estado você teria uma aplicação diferente. Então, em um determinado estado, aquele contribuinte não vai ter praticado o crime. Porque naquele estado, ele não seria considerado devedor contumaz. E num outro estado, ele seria considerado devedor contumaz e poderia ser processado pelo crime. Fica uma contradição, né? Um conflito. Fica um conflito. E o fato de ser uma federação torna isso impossível, né? Na esfera penal, você tem que ter uma uniformização, é diferente dos Estados Unidos, em que é crime no estado, não é no outro, porque existe o Código Penal estadual, né? De cada unidade federativa. Então isso é impossível, né? Então, ou o Supremo define o que é contumácia, o que seria um absurdo, a definição ela própria, seja qual for,
né? Ou vai ficar pior ainda. Então não sei o que é pior. É difícil medir aqui o que é pior. Que talvez seria uma saída, seria a lei complementar vir e poderia daí ela definir então e unificar o que seria o devedor contumaz, já que cabe a lei complementar tratar de matéria geral em direito tributário, inclusive a obrigação tributária, e aí você teria um conceito de devedor contumaz uniforme e eliminaria esses conflitos aí entre os estados. Essa seria uma alternativa, né? Dando vazão aqui o 146.3b da Constituição, né? Que diz que cabe à lei complementar tratar de normas gerais sobre obrigação e crédito tributário, que houvesse a definição do que é ser contumaz, e aí sim você teria uma norma de aplicação em todo o território nacional. A gente teria, no caso, uma lei complementar, em tese, disponível sobre matéria geral e matéria tributária, mas, na verdade, ela está disciplinando critérios penais, critérios criminais. Ela teria a função de definir a contumácia no ambiente tributário, puro e simples, né? Mas seria um critério normativo federal que poderia ser aplicado, assim como são aplicados diversos outros critérios da própria lei tributária em geral, na esfera penal. Salvo engano, esses critérios que eles adotaram de 3 meses consecutivos, 6 alternados, eles estão muito atrelados a programas de parcelamento, né? Então, um dos requisitos do benefício, regra geral, é manter o estado de adimplência. Então, se o contribuinte atrasa 3, ele está excluído, é o 3 consecutivos ou geralmente 6 alternados, né? Se você incorre em 6 inadimplências durante o programa. Eu vejo dentro de um programa de parcelamento uma condição viável e coerente, mas você trazer isso para dentro de um ambiente penal, acho um pouco mais complicado, né? A gente até brincou também antes da gravação. Então, quer dizer, o cara, a empresa do suposto criminoso tem 50 anos. Ele nunca atrasou 1 mês de tributo. Aí, de repente, ele atrasa 3 por causa de uma crise, de um problema, seja lá o que for. Então, ele é um devedor contumaz, né? Por 3 meses isolados, fora de qualquer contexto. Exatamente isso. O critério de administração tributária, que tende a ser mais fraco, dificilmente se adequaria ao critério penal, que precisaria ser mais forte, se não fosse absurdo, eu repito, né? Porque a ideia da contumácia não está no tipo, então isso já é assim bastante despropositado. E eu estou bastante curioso para ver o que o Supremo vai fazer com isso, né? Com esse abacaxi aí que ele criou. A gente poderia falar que o STF acabou criando, sem querer, uma norma penal em branco, que pode até inviabilizar a aplicação desse tipo, caso o Estado não tenha nada dentro do âmbito dele que possa caracterizar uma contumácia? E acho que sim. Eu acho que enquanto não houver definição legal, se o acórdão vier nos termos da tese e disser, ao final, que só é crime o não pagamento do tributo nessas condições, de forma contumaz, o fato só vai poder ser criminalizado se houver a definição do que venha a ser contumácia. Enquanto não houver a definição, você não tem como apenar. Você não tem previsão legal daquele elemento normativo. Então, fica impossível, né, de você ter um critério legal necessário para a hipótese. Eu vou aproveitar e vou deixar meu pitaco aqui. Você está falando, eu fui me recordando. Os estados, em geral, ele possui um regramento para enquadrar contribuintes em regimes especiais, principalmente de fiscalização. Então tem aqueles casos que o contribuinte ele é obrigado a pagar o ICMS por operação, não mais por declaração, não mais por conta gráfica, e geralmente esses critérios eles são bem mais rígidos, né? Depende de uma inadimplência relativamente grande, ou de ficar demonstrado uma sonegação fiscal, ou eventualmente uma inaptidão de cadastro estadual, ou empresa não atualizou dados cadastrais, mudou de endereço sem avisar. Enfim, isso exige uma série de elementos, né, para que administrativamente ela seja enquadrada num regime diferenciado de fiscalização. Eu acho que como esses critérios são mais rígidos para você atribuir meras fiscalizações diversas, então imagina que talvez por um âmbito penal, né, teriam critérios mais objetivos, mais claros e talvez mais condizentes com que, vamos supor, esse tipo é isso mesmo, tem que ser cumprido, né? Então, você tem que ter pelo menos uma certa rigidez, uma certa objetividade maior para que pelo menos seja uma contumácia mais justa, digamos assim, não tão aleatória quanto falar devir por 2, 3, 4 meses. E na esfera penal, essa exigência de taxatividade, né, a gente chama, não sei se no direito tributário também vocês usam esse princípio como princípio, mas no direito penal a gente chama de princípio da taxatividade, aquele que diz que a norma incriminadora precisa ser fechada
né, a ponto de não deixar margem para interpretações elásticas, né? E a definição de um elemento normativo como a contumácia precisaria ser fechadinha nisso, né? Não pode ser algo assim, né, muito aberto. Eu acho que agora, Gabriel, o que resta pra gente é entrar na parte mais controversa do julgamento, né? Que é o entendimento em si, paralelamente aos problemas do dolo, o problema da contumácia, mas a grande crítica que se faz é o próprio entendimento, né, do STF de criminalizar, da forma como a gente vem entendendo, criminalizar uma simples inadimplência, né? Os próprios ministros, nos trechos lidos aqui pelo Bruno, tentam, né, pelo menos no que foi divulgado, a todo momento deixar claro que não é a mera inadimplência que está sendo criminalizada, mas que pela própria sistemática do ICMS é difícil você chegar nessa conclusão, né? Como é que você vê isso daí? Eu acho que esse talvez seja o tema mais relevante, né, dessa decisão, dessa jurisprudência firmada. Então, eu acho que vale a pena comparar rapidamente com a apropriação indébita clássica, né, do 168A de contribuição previdenciária. Então, ali, o que acontece? Você tem o desconto da contribuição de um funcionário, por exemplo, de um empregado, que é o contribuinte, que mantém a relação com o fisco. E o empregador é aquele sujeito que faz aquele trabalho atribuído pela lei de fazer a retenção e de fazer o pagamento. No caso julgado pelo Supremo, em dezembro passado, referente ao ICMS, você tem uma situação bem diferente, porque nesses casos, né, desse chamado ICMS próprio, o consumidor final não é contribuinte. E ele não mantém relação nenhuma com o fisco. Ou seja, o contribuinte, diferentemente do que acontece na apropriação clássica, é o próprio comerciante, sejam quantos forem eles naquela cadeia, né? Ainda que a cadeia seja longa, o contribuinte nunca é o consumidor final, em razão do fato do ICMS ter como contribuinte aquele que habitualmente, né, exerce aquela atividade, né? Ou seja, então, se o consumidor, que é quem suporta financeiramente o pagamento do tributo lá no fim da história, não tem relação nenhuma com o fisco, no meu modo de ver, fica difícil você defender, né, como decidiu o Supremo, que aquela situação configuraria a apropriação pelo empresário comerciante. Então eu acho que essa é a principal diferença, né, entre uma situação e outra. O fato do contribuinte, ou melhor dizendo, do consumidor final, suportar financeiramente não só o tributo, como uma série de outros elementos que compõem o preço da mercadoria, né? Então o preço da mercadoria vai ser composto pelo preço do aluguel, do shopping, do condomínio, do pessoal, dos funcionários, do cafezinho, da luz e por aí vai. E o imposto está no meio, né? Isso não significa que o pagamento do imposto é atribuído ao consumidor final. Pelo menos é essa maneira como eu vejo o problema, e daí a dificuldade de você enquadrar essa hipótese em uma hipótese assemelhada de apropriação indébita. Uhum. Até para a gente situar o ouvinte, né, eu vejo que toda essa discussão decorre da não cumulatividade do ICMS. Né? E essa não cumulatividade ela tem duas funções, né? Primeiro, evitar uma tributação em cascata durante um processo produtivo, evitar que o mesmo tributo incida várias vezes sobre uma mercadoria, sobre uma prestação de serviço, quando é o caso. Então a legislação permite que se aproveite como crédito naquilo que foi pago de imposto nas operações anteriores. E a segunda, que é onde acaba entrando esse problema, é empurrar a carga tributária para frente, né? Tornar tributariamente neutro o ciclo de produção e fazer com que o imposto ele seja empurrado todo para o consumidor final. Por isso que se fala que o ICMS é um tributo que incide sobre o consumo. A pretensão dele é onerar, de fato, o consumidor e não o produtor, né? Não o comerciante. Então, há sim um repasse do ICMS para frente. Um repasse jurídico, um repasse econômico. Mas daí, a dizer que o comerciante, quando vende a mercadoria, arrecada esse ICMS do comprador,
né, atua como um interveniente entre o comprador e o fisco, né? Entra como um substituto tributário, trazendo a ele uma obrigação de recolher para o fisco um dinheiro que não é dele, é de um terceiro em que ele atuou. Acho que tem um abismo muito grande, né? Uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Como você disse, é diferente na hipótese de retenções na fonte, né, de imposto de renda, de contribuição previdenciária, onde o contribuinte ele realmente é aquele que auferiu aquela receita, recebeu o salário, etc. Nesse caso, eu vejo que o vendedor, quando ele vende a mercadoria, ele é reembolsado de ICMS pela sistemática do imposto, né, que, como eu disse, a lei não quer que ele seja tributado, né, não sofra carga tributária, economicamente a carga tributária, mas ele não deixa de ser ele o contribuinte. O imposto que ele deve é o dele mesmo, ele não deve o imposto de um terceiro, né? Eu acho que o que precisa ser diferenciado é aquela situação como essa, em que o consumidor final acaba pagando o imposto por tabela, por uma circunstância meramente econômica, e acaba suportando não só o tributo como outros valores que agregam o preço da mercadoria, daquelas situações em que a cobrança do tributo decorre de uma disposição legal expressa, como acontece na apropriação da contribuição previdenciária. Então, são situações bastante diferentes, e foi essa diferenciação que o Supremo não reconhece. E no meu modo de ver, o argumento de fundo, né, velado, é justamente reforçar a ideia de que o direito penal fiscal deve contribuir para a arrecadação, na medida em que nos argumentos, nos debates, nesse caso, e sempre, né, que existe alguma discussão relevante em torno disso, se fala muito da importância da arrecadação, que isso serve para financiar a educação, saúde, etc. e tal. E essa argumentação ela não é gratuita, ela está ali de pano de fundo para mostrar, embora isso não seja verbalizado, mas para mostrar, ó, de fato, estamos usando o direito penal para dar um upgrade, aí, um incremento, né, um reforço na arrecadação, né, de tributos em geral. Porque muitos dos contribuintes, como houve aquela operação do Ricardo Eletro, né, há um tempo atrás, 2 meses atrás, não me lembro exatamente o mês, com prisão dele, né, inclusive, e era uma situação dessa, tudo declarado e não pago. Ou seja, muitos empresários vendo uma situação daquela vão, né, ficar com bastante receio e talvez procurar meios, né, de efetuar o pagamento. Tudo bem, você poderia dizer, mas não é bom isso, eles vão pagar um imposto. Então esse é outro problema, né? Mas talvez isso fuja um pouco do papel do direito penal. Como se fosse uma coação, uma intimidação, né, para o contribuinte. Até vendo ali o Felipe comentando a questão aí do ICMS, né, que tem a repercussão econômica e tal, me parece até que seria o caso, de repente, de diferenciar quem seria, na verdade, quem praticaria esse crime de apropriação indébita, quando a lei atribui a ele a qualidade de responsável tributário, né? Lembrando lá do artigo 121 do Código Tributário, que ali sim ele está numa condição de ser o responsável tributário pelo recolhimento de um tributo que não é dele, que é devido por um terceiro, que é o contribuinte realmente de direito, mas ele, por força da lei, foi atribuído a ele a responsabilidade pelo recolhimento daquele tributo, né? Por reter e recolher aquele tributo. Mas no caso ele recolhe o tributo dele mesmo, e não o tributo do outro, né? Nesse caso. Exatamente. Então me parece que assim, a apropriação indébita ocorreria quando ele estaria recolhendo tributo de um terceiro que seria o sujeito passivo realmente da relação tributária, e aí ele foi atribuída a condição de responsável tributário. E essa é a apropriação indébita clássica, a respeito da qual não se tem discussão. E ela é punida de maneira eficiente justamente porque, nesses casos, o dolo decorre do simples não pagamento. Ponto. E aqui a gente estaria mais no campo mesmo da inadimplência, né? Da inadimplência. Exatamente. Ele declara a operação, não paga o tributo e, portanto, não há fraude. Esse é o ponto. Então, a diferença entre a sonegação fiscal e a apropriação indébita, ela consiste nessa característica especial do crime de sonegação em que se exige a fraude. Fraude diferente do não pagamento. Quer dizer, se ele não declarar, no caso, o ICMS, ele estaria numa situação melhor do que aquele que declara e não paga, desde que ele não seja descoberto pelo fisco. Né? Porque, de acordo com, vamos dizer, a ciência do direito penal, uma situação como essa poderia ser apenada se houvesse algum tipo de fraude, entende? E a criação da ideia de que isso é apropriação
é uma maneira de ver o problema que dispensa a ocorrência da fraude. Então você vai dizer, eu vou equiparar isso aqui a uma apropriação clássica e ao fazer assim, torna desnecessária a fraude. E tornando desnecessária a fraude, eu consigo punir não só o que de fato fraudou, como também aquele que andou na linha do ponto de vista contábil e é mero inadimplente. Gabriel, e entrando um pouquinho aqui na questão do concurso material do crime, né? Porque o ICMS ele é mensal. Então, como que fica essa questão? Quer dizer, o crime ocorre todo mês? Como é que isso é entendido pela jurisprudência em relação a outros tributos que a gente poderia equiparar aqui para saber se a cada mês, então, o contribuinte estaria praticando esse crime, se haveria soma de penas? Como é que isso é entendido aí pela jurisprudência? Existe alguma divergência sobre isso e existe um cômputo mensal. Bom, primeiro, o crime é continuado, não importam quantos meses, né? E alguns tribunais, eles modificam a fração conforme a quantidade de meses, porque no crime continuado você tem a pena do crime aumentada de uma fração pela continuidade, ou seja, você não soma pena mínima de 2 anos. Então você não soma 2 mais 2 mais 2 para cada mês. Você pega uma pena só e acresce uma fração, tá? E essa fração atua, eu vou dar 2 entendimentos aqui. Por exemplo, o nosso TRF da 4ª região, ele diz assim, até 9 meses a gente usa a menor fração, que é 1/6. Então é a pena do crime mais 1/6. Só para vocês, o range ali, o intervalo é de 1/6 a 2/3, tá? Então, até 9 meses, 1/6. De 9 meses a 18 meses, eles usam fração de 1/5 ou 1/4. De 18 meses a 24 meses, 1/4 a 1/3, e aí vai subindo até mais de 33 meses, usa-se a fração de 2/3. Esse é um entendimento. O STJ tem um entendimento mais benéfico que conta por ano e não por mês. Então ele considera, independentemente do tributo, o tempo do ponto de vista anual, ainda que não seja ano calendário. Então se você tiver 2 anos, ele usa a menor fração de 1/6. 3 anos, 1/5, 4 anos, 1/4 e por aí vai, até o máximo que é 7 anos ou mais, que aí se usa a fração maior, que é a fração de 2/3, né? Então, ou seja, vai aumentar, podendo chegar até a 2/3 da pena, o que é relevante porque se a pena mínima é de 2 e você tem um acréscimo de 2/3, você pode ter uma pena mais grave. E é bom lembrar que nesses casos é possível o acordo de não persecução penal, né? Nos crimes fiscais em geral, a lei, o chamado pacote anticrime, que passou a ter vigência em janeiro, ele fez a previsão como inovação disso que se chama de acordo de não persecução penal, que é um acordo cabível nos crimes que tem a pena mínima inferior a 4 anos, o que é o caso, tá? Qual é o problema desse acordo na esfera fiscal? É que uma das condições do acordo é reparar o dano, né? Então, se você reparar o dano aqui significa o quê? Significa pagar a dívida tributária. E como vocês sabem bem, quem paga a dívida tributária se livra do crime. Então, por que eu vou fazer um acordo de não persecução penal em que eu tenho que pagar a dívida e, além de pagar a dívida, eu preciso cumprir pena de prestação de serviço e outras penas pecuniárias, eu preciso reconhecer a culpa pelo crime e etc., se eu já posso, pela sistemática atual, me livrar do crime pelo mesmo pagamento, né? Ou seja, então, a discussão hoje em torno do crime fiscal e do acordo primeiro, precisa da reparação do dano. Segundo, se tem que reparar o dano, o que é reparar o dano? É pagar tudo? Já existem pessoas dizendo, olha, basta pagar o principal. Existem pessoas dizendo, olha, não pode se exigir a reparação do dano porque ele vai de encontro a essa sistemática. Então, no crime fiscal, não se exigiria a reparação do dano. Mas isso tudo em aberto, sem nenhuma perspectiva de esclarecimento breve, né? Gabriel, essa decisão ela foi tomada no contexto do ICMS, né? Mas a gente tem no âmbito federal o IPI que segue exatamente a mesma sistemática, embora ele seja cobrado destacado na nota fiscal, mas ele também é cobrado no adquirente da mercadoria no momento da venda. Esse entendimento se aplicaria também para o IPI dessa mesma forma? Olha, eu não conheço detalhadamente a sistemática de cobrança do IPI. E eu não acho que o destaque na nota
vai fazer muita diferença, ou seja, abre-se um precedente e torna-se possível que haja uma extensão desse entendimento a essas situações. O que vai acontecer daqui para frente é imprevisível, né? A impressão que dá é que essa decisão do Supremo, até pelo tempo, a decisão é de dezembro, não tem acórdão até hoje. Então fica a sensação de que há um sentimento assim, de que a decisão talvez não tenha sido a melhor, né? Mas enfim, eu sou advogado criminalista e você convive mais com críticas, né, a esse entendimento, então eu posso ter uma visão também parcial do problema, né? Mas por enquanto não tem nenhum indicativo de que isso vai acontecer. Por quê? Porque você vê o entendimento se infectando outras situações quando você vê a Receita trabalhando nesse sentido e os ministérios públicos respectivos de primeiro grau fazendo a mesma coisa, o que até onde eu tenho notícia não é o caso. Então teoricamente é possível, mas não vejo movimentação, né, até no que eu conheço pelo menos, de um movimento nesse sentido. Depois dessa decisão, você já teve algum caso que você trabalhou? Que direção que o caso seguiu? Enfim, eu acredito que nesse caso a linha de defesa acabam sendo duas, né? A inexistiu inadimplência é um pouco difícil porque, como você falou, é objetivo. Não pagou, já caracterizou, pelo menos no primeiro momento, para buscar o processo penal, está caracterizado. Então eu acredito que a defesa ou seria que não tem contumácia ou que não houve o dolo. Você já, depois da decisão do STF, já atuou em algum processo dessa demanda? Bom, o que está acontecendo é... Você tinha estados como Santa Catarina em que a coisa já acontecia desse jeito, antes da decisão do STF, né? No Paraná isso não acontecia. Então, o que tem acontecido nesse primeiro semestre? É pouco tempo desde a mudança, né? Então, o que tem acontecido é aparecerem empresários recebendo citações com denúncias e, ao mesmo tempo, de proposta de acordo de não persecução penal. E isso chega tanto para nós criminalistas, como eu tenho notado chegar para o tributarista. E aí o tributarista te liga, eu já recebi vários telefonemas de tributaristas perguntando, falando, pô, mas eu faço esse acordo, eu não faço esse acordo, né? E vários nesses últimos meses. E o que está em discussão agora é exatamente, então a gente tem casos de, inclusive de baixa de processo do tribunal, porque como se trata de acordo e o acordo tem uma natureza híbrida de direito penal e processo penal, mesmo os casos já, porque o acordo ele é oferecido na lei junto com a denúncia, né? E existem casos que já estão com condenação, já estão no tribunal, no STJ, no TRF e tal. E como isso é benéfico para os acusados, o TRF, por exemplo, está devolvendo os casos para a primeira instância, para o Ministério Público local chamar o acusado, o contribuinte, para ver se ele quer fazer o acordo. Então, no Paraná, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, o que a gente tem hoje é diversas discussões de acordo. E as discussões de acordo estão emperradas na definição do que vem a ser a reparação do dano e se ela é necessária. Porque se o Ministério Público e o Judiciário baterem o pé no sentido de que tem que reparar o dano, ninguém vai fazer acordo, é óbvio, né? Porque não faz sentido fazer acordo, porque o acordo é pior do que pagar o tributo lá na Receita. Vai lá, pede um DARF, paga, resolveu o problema. Ou seja, então os advogados estão negociando os acordos atualmente e estão emperrados nessas negociações. Ou seja, existe uma insegurança jurídica desse instituto novo, particularmente com relação ao crime fiscal, porque já existe, né, a extinção da punibilidade pelo pagamento. Então é isso que está acontecendo hoje. Acabou criando um ciclo, então. Se considerar que é um crime de mera conduta, o acordo por si só, enfim, acaba derrubando por terra a questão da reparação, porque já está configurado lá, então se o cara ele já vai ser incriminado, porque ele vai pagar o tributo. Agora, se é um crime de resultado, ele pagou o tributo, já não tem crime nenhum, então entra o que você está falando. Pelo que eu entendi é isso, né? Não teria o acordo é nocivo porque você ia falando, tem que acaba com o fato de ser réu primário, enfim, já tem todas as novas condições, né? Ele reconhece a culpa, né, nesse acordo. Agora, a questão da contumácia, que a gente falou mais no começo, ela também gera nessa conta que o contribuinte faz, né? A contumácia é uma insegurança a mais, né? Porque o contribuinte vem, olha, mas eu tenho que fazer acordo, não tenho, vale a pena, vou ser condenado, né? E aí você diz para ele, olha, você vai ser condenado se o juiz e o tribunal considerarem que você é contumaz. Mas o que é contumaz?
Entende? Então, aí ele vai perguntar, temos parâmetro? Aí a gente vai dar os parâmetros aqui que a gente discutiu. Vai falar, em São Paulo é assim. E é muito raro aparecer uma situação que seja menos elástica no tempo do que essas. Assim, poxa, 3 meses. É muito difícil chegar um cliente dizendo, olha, é um mês só. Foi tudo nesse mês. Se chegar um cliente assim, é óbvio, eu vou dizer para ele, vamos fazer o acordo, vamos pro mérito, vamos ganhar isso aqui, né? Mas se o cara chega com mais de 3 meses, eu já falo, não sei. Tem que ficar em cima do muro, o advogado é em cima do muro. Né, assim, eu não tenho como garantir, né? Existem, a gente não consegue garantir quase nunca, mas né, nesse caso existe um critério objetivo. Existe um critério objetivo que te reputa quanto mais. Se esse critério vai ser ou não, vai prevalecer ou não no final, eu não tenho ideia, né? E será que daria para seguir também a mesma linha dos parcelamentos? A União começou a adotar algo nesse sentido. Você deixou de pagar, você está inadimplente, mas você pagou dentro de um determinado período, aquela inadimplência não conta. É como se nunca tivesse existido. A União tem adotado isso como 30 dias, né? Você é inadimplente, na prática, se decorrer um mês, realmente sem pagar, né? Então, olha, não paguei ICMS, tudo bem. Um mês, aí tô no segundo mês, eu pago o primeiro, aí pronto, na verdade agora já limitou a minha inadimplência a 1, né? Aí espero mais 2 meses, deixo pagar um terceiro, vai brincando dessa forma, né? Deixa sempre 5 em aberto, mas a sexta você não paga, aliás, a sexta você não deixa em aberto, porque a sexta configuraria a contumácia não consecutiva, digamos assim. Então, deixar essas questões em aberto, né? O STF, pelo que eu vejo, tentou trazer como objetividade, mas na verdade deixou muito subjetivo, deixou muita coisa aberta até para adotar um planejamento penal tributário aí, vamos chamar assim. Não, hoje nós não temos nada, porque precisamos do acordo. Mas seja como for, essa situação que você menciona, ela não faz muito sentido, né? O sujeito então ele vai ficar lá 5 meses, depois ele volta a pagar, mas aí depois ele, se vier a sonegar de novo, né, ele vai ser tido por quanto mais, vamos dizer, se o critério for esse, de 6 meses, né, consecutivos ou não, né, então, na visão do direito penal, a inclusão da contumácia sem previsão legal é totalmente disparatada. Embora seja útil ao contribuinte, no caso. É uma inovação jurisprudencial em substituição à lei em benefício do acusado. Em benefício entre aspas, né? Porque o que o Supremo fez? Ele ferra o cara, criminalizando um fato que na verdade não é crime, e dá um agrado simultâneo, que é, mas é só o quanto mais, né? Então, esse é o problema, né? Gabriel, vou me permitir dar uma viajada aqui. Você disse várias vezes que o STF acabou inovando, principalmente nessa questão da contumácia, né? A gente sabe, a gente lida com direito, o direito é escrito, a gente tem que construir o sentido dos tipos penais, tem que construir o sentido dos fatos jurídicos tributários, enfim, a gente sempre lida com esses problemas de interpretação. E às vezes a interpretação pode ser pouco mais elástica do que a gente vê em doutrina, no nosso entendimento, pode ser mais restrito, enfim, acho que isso faz parte do jogo. Só que aqui você está dizendo, e repetiu várias vezes, que o STF trouxe um elemento que não existe no tipo, que é a contumácia, né? Então, até onde eu me recordo, o Código Penal, ele fala o tipo, ele caracteriza o que é apropriação indébita, que é quando você fica na posse coisa de outrem e tal, e que no caso é tributo, mas a contumácia em si não existe. Ou seja, então nesse caso, realmente, teve a inclusão de um elemento no tipo que fere, acho que o princípio básico do direito penal, pelo menos o brasileiro, que não existe crime que não seja previsto em lei. O contribuinte, né, que se sente lesado com isso, ele tem para onde recorrer? Tem como buscar uma corte internacional ou alguma outra instância para trazer essa discussão, considerando que ele pode estar sendo culpado, né, cumprir pena de um crime que não está previsto em lei, em razão desse elemento que acabou entrando e não deveria? Não, né, na jurisdição brasileira, né, enfim, o órgão máximo é o Supremo, né, então o Brasil nem está sujeito, né, à jurisdição de tribunais internacionais de maneira coativa. Então, como a decisão vem do Supremo e do plenário do Supremo, não tem o que fazer. Então, a única possibilidade, e alguns acreditam nessa possibilidade, é a revisão do entendimento. Até porque o Supremo tem se mostrado nos últimos tempos bastante
cambaleante e inseguro, como é o caso, por exemplo, das decisões repetidas sobre pode ou não prender depois da decisão de segundo grau. Uhum. Não pode, não pode, ficou um vai e 3 volta, vezes, né? Que gera uma grande insegurança. Então, nada impede que isso aconteça, né? A gente tem ministro se aposentando nesse ano, no ano que vem, né? Os empresários também sempre têm grande poder de persuasão em todos os espectros políticos, então não é desprezível que o entendimento venha acontecer. Mas me parece que a mudança de entendimento decorreria mais de uma correção mesmo, e não tem nada de errado em corrigir decisões ruins, né? E é interessante, Gabriel, que nesse caso o Supremo não definiu se esse contribuinte que recorreu, eles eram devedor contumaz ou não, porque eu vi aqui pela notícia que saiu no site do Supremo que eles devolveram o processo para a primeira instância para o juiz analisar se está presente o requisito do dolo. Então me parece que o Supremo não chegou a analisar ali se caracterizou a questão da contumácia ou não e jogou isso para o juiz de primeira instância, que vai ter que verificar no caso concreto ali se realmente está presente esse elemento da contumácia, né? Mas ele fixou a tese, né? E ao fixar a tese, o acórdão certamente vai detalhar em que consiste isso, né? Sob pena de chegar lá pro juiz em Santa Catarina e ele dizer assim, gente, quem sou eu para dizer se o cara é contumaz ou não? E o dolo tá presente aqui, porque ele não pagou, né? Ele mesmo confessa o fato, né? O sujeito confessa o fato, ele diz, olha, eu declarei, mas não paguei. Vai ter que verificar isso nos votos realmente para saber se eles chegaram a definir esse conceito de devedor contumaz ou não, né? Que a gente não se sabe, né? Não sabemos, exatamente. Mas eu repito, ainda que tenha feito, fez indevidamente, porque não cabe ao Supremo definir elemento normativo de tipo penal e nem norma geral de direito tributário, nenhuma das duas coisas, né? Eu só queria corrigir um equívoco aqui. Eu mencionei 2 vezes, quando falei do acordo de colaboração, de não persecução, melhor dizendo, que ele era apresentado junto com a denúncia, tá? Então, só para corrigir esse detalhe, na verdade ele é proposto antes da denúncia e ele impede a denúncia, diferente de um outro acordo chamado suspensão condicional do processo que vem junto com a denúncia. Bom, o que a gente pode concluir disso daqui, talvez essa decisão do Supremo não tenha sido bem refletida, podemos dizer desse jeito. Tentou resolver um problema da inadimplência, mas ao mesmo tempo privilegiar o direito tributário, mas a meu ver talvez com um grande sacrifício do direito penal. Então acabou trazendo mais problemas talvez do que aqueles que quis consertar, né? Então eu acredito que fica aí para vocês, ouvinte, a provocação. É um tema novo, é um tema que ainda vai desencadear muita discussão no Poder Judiciário e acredito eu doutrinariamente também, né? A gente consegue achar vários artigos sobre isso na internet. Então fica aí a nossa contribuição para o tema. Esperamos que tenha ajudado, que tenha gostado. Obrigado, Gabriel, pela participação. Eu aqui agradeço. Eu também acho que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, né? E a ideia aqui não era só de levantar os problemas e dar uma primeira visão, né, da discussão enquanto ela engatinha ainda, né? Pelo menos a gente tem estados em que isso já estava mais consolidado, né? E você pode dizer, poxa, mas agora temos uma decisão do Supremo, né? Então terminou a discussão. Não parece ser bem assim, porque essa decisão traz efeitos colaterais. A gente falou de vários deles aqui, né? Então ela gera muitos problemas, né? E vocês tributaristas vão acabar lidando com eles também, porque o empresário vai receber lá as propostas de acordo e vai ficar com medo e vai fazer perguntas, né? Então a informação é útil tanto para os tributaristas, né, quanto para os advogados da área penal. Então agradeço mais uma vez, né, vocês dois e toda a equipe do podcast pelo convite. Estou sempre à disposição quando precisarem. Obrigado. É isso que eu ia falar, acho que nem precisa convidar para a próxima, né? Agora é pensar qual vai ser o tema e quando vamos gravar, porque o convite, como eu disse no começo, já é praticamente um integrante da equipe. Bruno? Legal, Gabriel, valeu, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, sempre é uma honra recebê-lo, os seus ensinamentos aí, acho que foi bem interessante, né, o episódio, a gente discutiu vários pontos aí, e realmente ficaram muitas questões em aberto, que acho que a doutrina e a jurisprudência vão ter que caminhar para realmente resolver, né, essa questão e até a nível de legislação, como a gente
gente comentou aí. E agradecer a sua presença aí, agradecer aos ouvintes, né, que sempre estão nos acompanhando aí. Valeu, gente. Muito obrigado, até mais.